Você já percebeu como às vezes as pessoas mais próximas são as que mais duvidam da nossa integridade? Em momentos de fraqueza, a expectativa é de apoio e compreensão. Mas para Jó, isso não aconteceu. Em Jó, capítulo 12, ele começa respondendo a Zofar e aos outros amigos, com uma ironia carregada de frustração. A paciência de Jó com aquelas acusações injustas está no limite. Ele abre o capítulo dizendo, no versículo 2, "Na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria." Essa frase, carregada de sarcasmo, mostra como Jó está cansado de ouvir conselhos e explicações que não aliviam, apenas acusam. É como se dissesse, "Vocês acham que são os donos da verdade, mas não enxergam a realidade da minha dor." Aqui vemos que, às vezes, quem mais fala sobre Deus é quem menos pratica a compaixão. Jó não nega que eles conheçam verdades sobre Deus, mas lembra que ele também conhece essas coisas. No versículo 3, afirma, "Também eu tenho entendimento como vós, não vos sou inferior." Ele quer deixar claro que não está sofrendo por ignorância espiritual. E isso nos ensina algo importante. Nem todo sofrimento é fruto de falta de fé ou desconhecimento bíblico. Muitas vezes é justamente naqueles que conhecem a Deus que as provas mais intensas acontecem. O contraste que Jó apresenta no versículo 4 é poderoso. "Eu me tornei objeto de riso para os meus amigos, eu que clamava a Deus, e ele me respondia." Ele relembra que já experimentou momentos em que Deus respondeu às suas orações, mas agora, mesmo mantendo a fé, se tornou alvo de zombaria. Esse é um dos sofrimentos mais profundos, quando aqueles que deveriam nos encorajar se tornam críticos e juízes da nossa vida. No versículo 5, ele denuncia uma realidade que atravessa os séculos. O desprezo é para aquele que está em segurança, um desprezo para com o que tropeça. Quem está em paz tende a julgar com frieza a dor do outro. Isso ainda acontece hoje. É fácil falar sobre fé e vitória quando tudo está bem. Difícil é ter empatia quando não se vive a mesma tempestade. A partir do versículo 7, Jó faz algo surpreendente. Ele aponta para a criação como testemunha da soberania de Deus, mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e às aves dos céus, e elas te farão saber. Ele está dizendo que até os animais e a natureza reconhecem a mão do Criador. Isso é uma resposta indireta aos amigos, como se afirmasse, "Vocês falam de Deus como se eu não soubesse, mas até a criação sabe quem Ele é." Nos versículos 9 e 10, Jó declara uma das verdades mais absolutas da fé. "Quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de toda a carne humana." Essa perspectiva revela a confiança inabalável de Jó no controle de Deus sobre tudo, mesmo sobre sua dor. Aqui está o coração da fé. Reconhecer que estamos nas mãos do Criador, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Depois, Jó exalta a sabedoria e o poder de Deus de forma poética. Do versículo 13 ao 16, ele descreve que com Deus está a sabedoria, a força, o conselho e o entendimento. Ele destrói e não se pode reconstruir. Ele prende um homem e ninguém pode soltá-lo. Ele retém as águas e tudo seca, ou as solta e inundam a terra. Essa linguagem poderosa mostra que Jó não perdeu a visão da grandeza de Deus, mesmo no sofrimento. Ele sabe que Deus é soberano e que nada foge ao seu controle. Do versículo 18 ao 21, Jó continua mostrando como Deus intervém nos assuntos humanos. Ele tira a autoridade dos reis, desarma líderes, despoja sacerdotes
e derruba os poderosos. Ele quebra o orgulho dos que se consideram invencíveis. Essa parte é uma lembrança de que nenhuma posição humana é eterna e que todo o poder pertence a Deus. Jó encerra o capítulo nos versículos 22 a 25, destacando que Deus traz à luz coisas profundas das trevas e confunde os planos das nações. Ele remove a sabedoria dos líderes e deixa os povos errantes como bêbados, incapazes de encontrar o caminho. Essa imagem final é forte, pois nos lembra que, por mais que o homem planeje, é Deus quem determina os rumos da história. O que podemos aprender de Jó, capítulo 12? Primeiro, que a fé não nos torna imunes à incompreensão dos outros. Segundo, que até na dor mais profunda podemos reconhecer a soberania de Deus. Terceiro, que a verdadeira sabedoria não está em discursos humanos, mas no temor do Senhor e no reconhecimento de sua autoridade sobre todas as coisas. Essa resposta de Jó é um convite para olharmos para a vida com mais humildade, para sermos menos rápidos em julgar e mais prontos a ouvir e consolar, para lembrarmos que, assim como as águas obedecem ao comando de Deus, a nossa vida também está segura nas suas mãos. Ao prosseguir no entendimento de Jó, capítulo 12, é impossível não sentir o peso das palavras que ele dirige aos amigos. Existe aqui uma tensão evidente. De um lado, homens que se consideram sábios e portadores de respostas. De outro, um homem profundamente ferido, que sabe que suas palavras não serão plenamente ouvidas. E isso, por si só, já é uma lição. Nem sempre o que falamos será recebido com compreensão, especialmente quando confronta as certezas do outro. Quando Jó começa ironizando a suposta sabedoria dos seus amigos, ele não está apenas usando sarcasmo para se defender. Ele está, na verdade, denunciando uma postura muito perigosa, a arrogância espiritual. Aquela sensação de que se sabe exatamente o que Deus está fazendo na vida de alguém, como se fosse possível decifrar os caminhos divinos com base apenas nas circunstâncias. Esse é um alerta que atravessa séculos e chega até nós. Quantas vezes não julgamos precipitadamente a dor do outro, baseando-nos no que vemos por fora, sem conhecer a realidade interior? A maneira como Jó diz, "Também eu tenho entendimento como vós", versículo 3, é, ao mesmo tempo, firme e reveladora. Ele não aceita ser colocado numa posição de inferioridade espiritual. E isso deve nos fazer pensar. O sofrimento não diminui a dignidade de quem sofre. Pelo contrário, muitas vezes ele revela uma profundidade de fé que não é visível nos dias de bonança. É como se Jó dissesse: "Eu sei quem é Deus, sei o que Ele pode fazer, mas isso não muda o fato de que estou vivendo um momento de dor extrema." No versículo 4, a dor de Jó se intensifica ao lembrar que foi alvo de riso e escárnio. Esse é um dos golpes mais cruéis que alguém pode receber: ser ridicularizado por manter a fé mesmo no meio do caos. Ele havia clamado a Deus e sido respondido no passado, mas agora, mesmo permanecendo fiel, era tratado como alguém sem valor. Isso nos leva a refletir sobre quantas vezes em nosso próprio círculo, pessoas de fé são desconsideradas ou subestimadas justamente quando mais precisam de apoio. No versículo 5, Jó denuncia a frieza daqueles que estão seguros. É uma observação dura, mas verdadeira. Quem está vivendo um momento de estabilidade e conforto tende a falar sobre fé e perseverança de uma maneira diferente, muitas vezes distante, quase teórica. Mas quem está no olho da tempestade sabe que a fé não é apenas um conceito, é uma questão de sobrevivência espiritual. E é por isso que a empatia é tão essencial, porque só ela nos permite sentir a dor do outro
como se fosse nossa. A mudança de direção no versículo 7, quando Jó fala da criação, é fascinante. Ele convida a olhar para os animais e para a natureza como testemunhas silenciosas da soberania de Deus. Pergunta agora às alimárias, às aves dos céus, aos peixes do mar. Ele está dizendo que até os elementos mais simples da criação reconhecem a mão do Criador. E isso é um lembrete poderoso. A presença e o controle de Deus estão estampados em cada detalhe da vida, desde o movimento de uma ave até o curso de um rio. Nos versículos 9 e 10, Jó apresenta uma das declarações mais belas e absolutas das Escrituras, que na mão do Senhor está a vida de todo ser vivente e o espírito de toda a carne humana. Isso significa que não há existência que esteja fora do seu cuidado e do seu controle. Para Jó, essa era uma convicção inabalável. E para nós, deveria ser uma âncora em meio às tempestades, a certeza de que não estamos soltos ao acaso, mas guardados pelas mãos do Criador. A exaltação da sabedoria e do poder de Deus, do versículo 13 ao 16, mostra a visão ampla que Jó tinha da soberania divina. Ele reconhece que Deus edifica e derruba, retém e libera, seca e inunda, conforme o seu propósito. Não há força na terra que possa resistir à sua vontade. É um discurso carregado de poesia, mas também de profunda teologia prática. Deus não apenas observa, ele age ativamente na história. O impacto dessa compreensão é enorme. Significa que, por mais caótica que uma situação pareça, há uma mente soberana e amorosa conduzindo os acontecimentos. Isso não elimina a dor, mas nos impede de cair na desesperança. Jó não estava dizendo que entendia o porquê de tudo, mas que reconhecia o quem por trás de tudo. E essa é a diferença que sustenta um coração no dia mau. Quando ele fala, nos versículos 18 a 21, sobre como Deus remove reis e sacerdotes, desfaz planos e derruba orgulhosos, ele está, de forma indireta, lembrando aos amigos que o mesmo Deus que dá poder também o retira, que o mesmo Senhor que exalta também abate, que ninguém está acima do seu governo. É uma forma de dizer: vocês podem pensar que dominam as palavras e os conselhos, mas toda autoridade pertence a Deus. E ao chegar aos versículos finais do capítulo, Jó apresenta a imagem de Deus trazendo à luz coisas ocultas, confundindo os líderes e deixando as nações como bêbados cambaleantes. É uma cena forte, quase cinematográfica, que nos lembra que o poder humano, sem a direção divina, se torna instável e inseguro. Esse trecho do capítulo 12 é, no fundo, um chamado à humildade, um lembrete de que, diante do Criador, todos somos igualmente dependentes e frágeis, que a sabedoria não é medida pelo número de palavras, mas pelo quanto reconhecemos nossa total dependência de Deus. Ao avançarmos no estudo de Jó, capítulo 12, percebemos que o discurso de Jó não é apenas uma defesa pessoal contra as acusações de seus amigos, mas também uma declaração teológica robusta. Ele não se limita a responder às provocações. Jó aproveita para estabelecer verdades universais sobre Deus e a condição humana. E isso é particularmente relevante porque, no meio do sofrimento, há sempre a tentação de reduzir nossa visão ao que está imediatamente diante dos nossos olhos. Jó, porém, nos convida a olhar além, quando ele menciona, no versículo 13, que com Deus está a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento, está lembrando que não existe sabedoria verdadeira fora dele. Esse é um contraste direto com a postura dos amigos, que confiavam no próprio raciocínio e na interpretação limitada dos fatos. Aqui aprendemos que sabedoria não é apenas acumular informações
ou ter boas respostas, mas conhecer o caráter de Deus e submeter-se a Ele mesmo sem entender tudo. A partir do versículo 14, Jó descreve a ação de Deus de forma intensa. Ele derruba e ninguém reconstrói. Ele prende e ninguém liberta. É um retrato de soberania absoluta, onde o Senhor não apenas governa, mas interfere ativamente nas estruturas humanas. Isso nos faz lembrar que não existe segurança eterna nas obras humanas. Tudo que é construído sem Deus está sujeito a ruir. É por isso que Jesus, séculos depois, ensinaria sobre edificar a casa sobre a rocha, para que, quando viessem as tempestades, ela permanecesse firme. No versículo 15, Jó fala sobre Deus reter as águas causando seca e soltá-las, causando inundação. Essa imagem não é apenas meteorológica, é simbólica. As águas na Bíblia muitas vezes representam tanto bênçãos quanto juízos. Quando Deus as retém, pode ser um tempo de prova e dependência. Quando as libera, pode ser para fertilizar e dar vida, ou para julgar e limpar. Essa dualidade mostra que o Senhor tem controle sobre todas as estações da vida, tanto as de abundância quanto as de escassez. Do versículo 16 em diante, a ênfase é que tanto o enganado quanto o que engana pertencem a Deus. Essa afirmação, à primeira vista, pode causar estranheza, mas ela aponta para a realidade de que nenhum ser humano escapa ao governo divino. Não significa que Deus aprove o engano, mas que até mesmo aqueles que agem de maneira corrupta estão debaixo da sua autoridade e serão, no tempo certo, julgados por ele. A sequência dos versículos 17 a 19 descreve como Deus lida com líderes e poderosos. Ele leva conselheiros para longe, reduz juízes à insensatez, remove cintos de reis e os cinge com cordas, leva sacerdotes cativos e derruba os firmes. Essas imagens mostram que nenhuma posição ou título humano é garantia contra a ação soberana de Deus. Ele pode reverter quadros de poder em um instante, exaltando humildes e abatendo orgulhosos. Nos versículos 20 e 21, Jó fala de Deus tirando a fala dos que confiam na eloquência e removendo o discernimento dos idosos. Isso nos alerta sobre a fragilidade daquilo que tomamos como garantido. Inteligência, oratória, experiência, tudo isso pode se dissipar quando o Senhor decide agir de forma a expor a limitação humana. Essa é uma lição de humildade profunda, porque nos mostra que não somos donos das nossas habilidades. Elas nos são concedidas e podem ser retiradas. O versículo 22 é especialmente poético e poderoso. Descobre as profundezas das trevas e traz à luz a sombra da morte. Aqui, a luz de Deus penetra até os lugares mais inatingíveis para o olhar humano. É uma promessa e um alerta. Promessa, porque nada do que está oculto diante de nós está oculto diante dele. Alerta, porque tudo será revelado no tempo certo. Isso deveria nos levar a viver com transparência e integridade, sabendo que, diante de Deus, nada fica escondido. Os versículos 23 e 24 descrevem o Senhor aumentando e destruindo nações, espalhando e reunindo povos. É uma visão geopolítica da ação de Deus que não se limita ao indivíduo, mas alcança a história das nações. Esse é um ponto fundamental para entendermos o contexto maior das Escrituras. Deus é Senhor tanto da vida pessoal quanto dos destinos globais. Ele conduz a história para o cumprimento dos seus planos, e nada pode frustrar esse propósito. Por fim, o versículo 25 traz uma imagem marcante. Líderes sendo levados a tatear nas trevas, sem luz e cambaleando como ébrios. É uma descrição do que acontece quando a direção divina é retirada.
Mesmo os mais poderosos se tornam desorientados, inseguros, vulneráveis. Essa é uma das mensagens centrais deste trecho. A verdadeira estabilidade, tanto pessoal quanto coletiva, só existe quando a luz de Deus guia o caminho. O discurso de Jó nesse capítulo, portanto, é uma poderosa confrontação à pretensão humana de controlar e explicar tudo. É um chamado à humildade e à reverência, lembrando que, mesmo em meio à dor, o Senhor permanece no controle absoluto. E essa certeza, mesmo quando não traz respostas imediatas, sustenta e fortalece o coração do justo. Ao seguirmos no estudo de Jó, capítulo 12, é impossível não perceber a ousadia com que Jó se dirige a seus amigos e, ao mesmo tempo, a profundidade com que fala sobre Deus. Ele não está apenas irritado com as acusações, ele está profundamente consciente da grandeza divina. Sua fala é carregada de ironia quando responde às insinuações de que não teria entendimento espiritual. Essa ironia, porém, não é vazia. Ela abre espaço para uma exposição poderosa sobre a soberania de Deus. Jó lembra, de maneira quase poética, que a sabedoria verdadeira não é conquistada pela idade nem garantida pela experiência humana. Isso desmonta a ideia comum de que os mais velhos sempre possuem discernimento infalível. O que ele sugere é que, embora a idade possa trazer experiência, a verdadeira sabedoria é dom de Deus, não um acúmulo automático de anos. Essa verdade é atemporal. Até hoje, podemos encontrar jovens com profunda sensibilidade espiritual e anciãos com visão curta e limitada. O contexto cultural de Jó é importante para entender a força de suas palavras. Vivendo numa sociedade onde o respeito aos mais velhos era inquestionável, dizer que Deus pode tirar o entendimento dos idosos era um choque. No entanto, isso ressalta o ponto central. Não podemos colocar nossa confiança naquilo que é humano e perecível, mas naquele que é eterno e perfeito. A retórica de Jó se intensifica quando ele fala sobre Deus transformar reis e líderes em prisioneiros e sacerdotes em cativos. Essa inversão de papéis é uma lembrança de que Deus não se impressiona com títulos ou posições. Ele governa acima de todos os governos e sua vontade prevalece, mesmo quando isso significa desestruturar sistemas que pareciam inabaláveis. O eco dessa verdade ressoa até hoje, pois ainda vemos impérios e autoridades caírem de forma repentina, como um castelo de areia diante de uma onda. Outro ponto que merece destaque é quando Jó fala que Deus conduz as nações, aumentando-as ou diminuindo-as. Essa afirmação mostra que a história humana não é aleatória. Existe uma mão invisível guiando o curso dos acontecimentos, e essa mão é a de Deus. Mesmo quando não entendemos os movimentos políticos, sociais e econômicos, podemos ter certeza de que o Senhor está conduzindo tudo para cumprir seus propósitos. Ao afirmar que Deus leva os líderes a tatearem nas trevas, Jó não está apenas descrevendo uma incapacidade física ou mental, mas uma condição espiritual, a ausência de luz divina. Sem essa luz, qualquer pessoa, por mais influente que seja, está perdida. É uma advertência séria contra a autossuficiência e a arrogância, pois ambas cegam a visão espiritual e conduzem à ruína. Essa parte do discurso de Jó também serve como um espelho para os amigos dele. Eles, que se viam como portadores de sabedoria e discernimento, estavam, na verdade, agindo no escuro, sem compreender a obra de Deus na vida de Jó. E esse é um perigo que todos corremos, assumir que entendemos o agir divino no sofrimento alheio, quando, na realidade, só Deus conhece plenamente os caminhos que está trilhando.
Ao longo do capítulo, percebemos que Jó não está apenas respondendo, mas ensinando. Sua resposta se transforma em um sermão sobre a dependência total de Deus. Ele reconhece que não controla sua vida, nem seu destino, mas sabe que está nas mãos daquele que tudo governa. Essa confiança é o que o mantém de pé, mesmo quando tudo ao seu redor parece ruir. Há um detalhe importante. A descrição que Jó faz da soberania de Deus não é fria ou distante. Ele não fala como alguém que estuda um conceito teológico de longe, mas como quem experimenta essa realidade na própria pele. É por isso que suas palavras têm peso. Elas nascem da dor, mas também da fé. E essa combinação é capaz de transformar um argumento em testemunho vivo. No fim, esse trecho do capítulo nos lembra de algo essencial. O sofrimento não diminui a grandeza de Deus, mas pode ampliar nossa compreensão dela. Ao reconhecer que o Senhor está no controle de todas as coisas, inclusive das que não entendemos, somos levados a uma confiança mais profunda. É como se Jó dissesse: vocês acham que sei pouco sobre Deus, mas é no meio dessa dor que o conheço de forma mais intensa. Essa é uma lição que continua válida hoje. Quando enfrentamos momentos de escuridão, a tentação é confiar em nossa própria capacidade ou buscar respostas rápidas. No entanto, a postura que Jó nos ensina é outra: reconhecer nossa limitação e nos render àquele que vê além das trevas. Ele é a luz que guia, a mão que sustenta e o soberano que governa, mesmo quando o cenário é de caos. Ao chegarmos à parte final de Jó, capítulo 12, percebemos que todo o discurso de Jó até aqui foi mais do que uma defesa pessoal. Ele estava, na verdade, construindo um retrato vívido da ação soberana de Deus na história e na vida humana. E agora, encerrando suas palavras, Jó nos conduz a uma conclusão inevitável. Tudo, absolutamente tudo, está sob o controle do Senhor. Ele descreve Deus como aquele que remove e estabelece reis, que abre e fecha portas, que dá e tira entendimento. Essas imagens mostram que não existe força, influência ou inteligência humana capaz de alterar o plano divino. Jó entende que os acontecimentos da vida não são determinados por acaso, mas pela vontade soberana do Criador. É como se ele dissesse: vocês podem interpretar a minha situação de várias formas, mas no fim, é Deus quem conduz todas as coisas. Essa visão é profundamente consoladora e, ao mesmo tempo, desafiadora. Consoladora, porque nos lembra que não estamos à mercê do caos. Tudo o que acontece, mesmo aquilo que não compreendemos, passa primeiro pelas mãos de Deus. Desafiadora, porque exige de nós humildade para reconhecer que não temos controle absoluto sobre a vida. Essa entrega, embora difícil, é libertadora. Jó também descreve Deus como aquele que revela mistérios profundos, que traz à luz coisas ocultas. Essa é uma promessa preciosa para quem se encontra em momentos de incerteza. Muitas vezes vivemos situações em que não vemos saída ou sentido, mas o Senhor, no seu tempo, ilumina o caminho e revela o propósito. E essa revelação nem sempre acontece de forma imediata. Às vezes, ela se dá no processo enquanto aprendemos a confiar. Outro ponto marcante é a forma como Jó fala das reviravoltas que Deus promove. Ele menciona líderes que perdem poder, nações que se fortalecem ou enfraquecem, sábios que perdem o entendimento. Isso nos lembra que nenhum cenário humano é definitivo. O que hoje parece imutável pode mudar completamente amanhã. Essa verdade nos protege de colocar nossa confiança em estruturas temporárias e nos direciona a confiar no eterno. Ao final,
Jó deixa claro que a vida, com todas as suas voltas inesperadas, não é regida por forças cegas ou pela sorte, mas pelo Deus vivo. Ele reconhece que esse Deus é, ao mesmo tempo, justo e misterioso. Justo, porque tudo o que faz é perfeito. Misterioso, porque nem sempre entendemos seus caminhos. Essa tensão entre justiça e mistério é algo que todos os que creem precisam aprender a viver. O que aprendemos com esse capítulo é que a verdadeira sabedoria começa com a consciência de nossa limitação e com a confiança plena no Senhor. Jó, mesmo no meio da dor, não deixa de afirmar que Deus é quem tem a palavra final. E essa confiança é algo que precisamos cultivar todos os dias. Não se trata apenas de acreditar que Deus existe, mas de viver como quem sabe que Ele está no comando, mesmo quando o cenário é confuso. Podemos aplicar isso hoje lembrando que cada mudança inesperada, cada porta que se abre ou se fecha, cada reviravolta, por mais dolorosa que seja, é uma oportunidade para reafirmar nossa fé. Não estamos caminhando sozinhos. O mesmo Deus que conduziu a história no tempo de Jó continua dirigindo a nossa. Ele conhece o fim desde o começo e sabe exatamente onde cada passo nos levará. Esse capítulo nos desafia a abandonar a arrogância de achar que entendemos tudo sobre o que Deus está fazendo e, ao mesmo tempo, nos convida a confiar de maneira mais profunda. É um chamado para viver com os olhos fixos naquele que reina sobre tudo, para que, em vez de nos desesperarmos diante do inesperado, possamos descansar na certeza de que estamos seguros em suas mãos. Ao encerrar, lembremos: o Senhor continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Sua soberania não muda, sua fidelidade não falha, e seu amor nos sustenta em cada temporada. Que possamos, como Jó, reconhecer que Ele é o único que detém o verdadeiro poder e que, portanto, nossa vida está no lugar mais seguro possível, nas mãos dEle. Oremos. Senhor, obrigado porque o Teu governo é perfeito e a Tua sabedoria é infinita. Ajuda-nos a confiar mais e a depender menos de nossa própria compreensão. Que possamos ver a Tua mão em cada detalhe da nossa história e descansar na Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem edificou o seu coração, deixe o seu like e compartilhe. Isso ajuda para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra e para que o Evangelho continue avançando.